Irmãos, graça e paz. Que alegria, mais uma vez estar aqui com vocês. Já peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, vamos ler do verso 20 ao 21. O nosso tema é bem fácil, é sobre a nossa cidadania estar no céu. Olha só que coisa interessante. Nossa cidadania está no céu, coisa boa. Filipenses capítulo 3, verso 20 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olhando para esse texto, a gente pode observar que Paulo ele destaca a nossa pátria está nos céus. Mas anteriormente, no verso 17 ao 19, ele já tinha alertado os filipenses sobre os falsos profetas ou os falsos mestres. Eles estavam ali infiltrados no meio deles. Paulo, tomem cuidado com eles. Tomem cuidado porque eles não entendam ou eles não querem ouvir o que eu estou dizendo para vocês. Que ele já falou aqui no verso 20 ao 21. Porque eles estão com foco somente nessa vida. Então, cuidado com eles. Cuidado. E Paulo vai continuar argumentando sobre essa questão aqui, dessa pátria aqui, que é muito interessante. Então, Paulo chama a atenção dos filipenses para algo fundamental, para eles olharem para o futuro, que é algo muito interessante. E o que me chama mais atenção nesse texto é que Paulo está preso em Roma. Como é que o homem preso em Roma diz para os filipenses, a pátria de vocês está nos céus? É algo muito interessante de a gente poder pensar. Mas Paulo ele tinha essa convicção que ele não era daqui. E ele está falando exatamente a mesma coisa para os filipenses. Ainda que vocês tenham a cidadania romana, e isso é muito bom, mas lembre-se, vocês não são daqui. Vocês são cidadãos dos céus. Um grande estudioso chamado Calvino, ele diz o seguinte: pois se o céu é a nossa pátria, o que é a terra senão o seu exílio? Em outras palavras, Calvino está dizendo, meus irmãos, vocês não são daqui, a gente não é daqui. Nós vivemos nesse mundo, mas nós somos apenas peregrinos. Nós estamos caminhando rumo a essa pátria celestial. Você que é de Brasília, você não é daqui. Você pode até pensar, nossa, eu sou brasiliense, eu tenho muitos privilégios, mas a sua cidadania não é desse mundo. E pensando nisso, o que é que isso tem a ver com a nossa vida? Já que a gente entendeu que nós somos cidadãos dos céus. Se a gente é cidadão dos céus, a gente precisa viver essa cidadania nesse mundo. Na prática, a gente precisa viver isso. E algo que eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente pensar. Será que nós estamos vivendo a nossa pátria celestial nesse mundo? Como tem sido a nossa conduta diante dos nossos vizinhos, famílias e parentes próximos que encontramos no dia a dia? Será que eles olham para nós e falam mais ou menos assim: nossa, olha como a Thaís ou o Bruno vivem, olha como são honestos em seu trabalho, olha como eles ensinam os seus filhos de uma forma bíblica, para que eles se comportem no meio da sociedade, se comportem na escola e assim por diante. Olha como eles ensinam os seus filhos a serem respeitosos, obedientes com pessoas mais velhas ou mais novas. Olha como eles respeitam o trânsito, pensando aqui nos adultos, que é um grande desafio que vocês têm, porque eu não dirijo ainda, mas vocês têm um grande desafio, ter paciência quando alguém passa na sua frente, falar, mas que miserável passou na minha frente. Quem não esperou? Será que as pessoas olham para nós e veem esse tipo de atitude na nossa vida? Qual é o testemunho que a gente tem dado para essas pessoas, sendo nós cidadãos dos céus, que estamos caminhando para lá? Será que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, nossa, olha a conduta deles como é. Peraí, mas o que é que eles têm que eu não tenho? Eu quero saber mais sobre isso. É a oportunidade que a gente tem
de pregar o evangelho para essa pessoa. Você sabe por que eu sou assim? Porque Jesus transformou a minha vida. E Ele me ensina por meio da palavra dEle, em relação à minha conduta, a fazer isso, isso e isso. Interessante a gente pensar sobre essa questão. E ainda que a gente pratique essas boas coisas, a gente precisa lembrar que a gente não pratica porque nós somos bons. Deus, Ele é tão misericordioso de ter salvado eu e você, que Ele faz com que a gente pratique boas obras. Olha só que interessante. Então essa era uma primeira verdade que eu queria destacar aqui. Que o cidadão do céu, ele vive a sua cidadania na terra. E o segundo ensino que eu quero destacar aqui também, que Paulo deixa muito claro isso, é quando ele vai falar sobre de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. O cidadão do céu aguarda com anseio a volta de Jesus. O apóstolo Paulo ele declara isso com muita convicção, mesmo estando preso em Roma. Ele está falando aos filipenses que eles devem aguardar a segunda vinda de Jesus. E essa era uma verdade que precisava estar viva e latente na mente deles. Olha só, isso aqui é muito interessante. O cidadão do céu, ele vive na perspectiva da eternidade. Ele está com um pé nesse mundo, mas com o outro pé no reino do Senhor, nesse céu que nos aguarda. É uma tensão que ele vive aqui. Isso aqui é muito importante a gente lembrar. Que vai chegar um momento que Jesus ele vai voltar. A gente não sabe quando. Eu sei que vocês já ouviram muitas pessoas falarem para você, mas já passaram 2000 anos, a gente está em 2025 e nada desse Jesus voltar. Mas ele disse que ele vem. Todos aqueles que viveram, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eles aguardavam com expectativa o Messias que viria, do Antigo Testamento aguardava o Messias que viria, e realmente ele veio. Essas pessoas morreram, mas aguardavam. E do Novo Testamento viram esse Messias chegar. E eles viveram também na expectativa de que ele viria novamente. E nós não vimos Jesus, mas a gente sabe que ele ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus e está à direita de Deus. E a gente aguarda esse Senhor que vai voltar novamente nesse mundo, com poder e grande glória, para julgar os vivos e os mortos. Ele fará isso. E ele vai vir. Jesus, ele é o nosso Salvador, é o Senhor. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Como eu já falei, ascendeu aos céus e voltará para buscar a sua igreja, que é a sua noiva. Haverá esse encontro. E vai ser maravilhoso demais. É ele quem reina sobre todos os seres humanos que a gente conhece. Seja o presidente Lula, que está hoje no poder, ou qualquer outro governante. Jesus, ele reina acima de qualquer um deles. E ele vai julgar todos conforme as suas obras. Isso aí é fato, isso vai acontecer. E aqueles que ainda não entenderam o que Jesus fez, eles precisam reconhecer que Jesus ele morreu de fato, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. E aqueles que não reconheceram essa verdade, ele vai julgar com base nisso. Paulo ele nos chama a atenção para que eu e você compreenda que nós devemos viver na expectativa da eternidade. Vivemos com o pé nesse mundo e com o pé na eternidade, ansiando, tendo esse anseio no coração para esse grande dia que vai acontecer. A gente não sabe quando, mas isso vai acontecer. Mas às vezes, meus irmãos, em meio a tantas demandas que a gente tem na nossa vida, às vezes a gente está tão preocupado em ensinar os nossos filhos, em colocar eles numa boa escola, ou estamos tão focados no nosso trabalho, com tantas outras coisas que envolvem isso, a gente se esquece de vivermos essa tensão, que nós somos uma geração que precisa viver com essa expectativa e anseio no coração sobre a volta de Jesus, que Jesus vai voltar. E um momento ou outro, Jesus disse que ele virá como ladrão. Quando o ladrão entra na nossa casa, ele avisa? Ele não avisa, ele não é besta. Se ele quer roubar, ele não vai avisar. Jesus ele vai vir assim, quanto menos a gente perceber, ele vai vir. Quer a gente esteja vivo ou morto, se a gente vai ter um corpo glorificado, que é o que eu vou abordar mais aqui à frente. E a gente vai reinar, vai estar junto com ele para todo sempre. Então, que as coisas desse mundo não tire a atenção, a nossa atenção sobre a volta de Jesus.
E um terceiro e último ensino que eu queria destacar aqui com vocês é que o cidadão do céu aguarda a transformação do corpo. Paulo ele fala isso no verso 21, sobre essa transformação. Paulo ele vai destacar também aos filipenses que eles precisam compreender que essa transformação ou glorificação só recebe quem é cidadão do céu. Apesar de eles serem seres humanos caídos, eles vão ser restaurados. Paulo está dizendo para eles que os corpos serão glorificados na segunda vinda de Jesus. Os mortos que viveram pela fé no Senhor, que foram mortos de uma forma muito cruel. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eles, e os do Novo Testamento, que foram cerrados ao meio, decapitados, e tantos outros, vão ter os corpos glorificados, corpos restaurados, corpos perfeitos, sem pecado, sem nada. Isso é que é importante da gente lembrar. E Paulo destaca aqui que os corpos dos filipenses será igualzinho do próprio Senhor Jesus. Olha só. Que coisa interessante. Os corpos deles não vai estar mais sujeitos à fraqueza, às enfermidades e ao pecado. Não, eles vão estar livres de todas essas coisas que fizeram parte dessa vida. O nosso representante no jardim, chamado Adão, que se um dia a gente pegar ele lá, que pena que a gente não vai estar com corpos pecaminosos mais, vai estar corpos glorificados. Mas se a gente pegasse ele, poxa Adão, você vacilou, hein? Não era para ter acontecido isso. Mas ele que era o nosso representante, ele caiu, ele desobedeceu, isso se estendeu a todos nós. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele vem e configura tudo isso, ele ajeita todas as coisas, porque ele é perfeito. E ele venceu a morte, o diabo e assim por diante. Então ele é o nosso representante. E ele nos promete isso, que nós teremos esses corpos glorificados. E além disso, ele irá subordinar todas as coisas. Ele vai colocar em ordem e dependência do inferior ao superior. Ele é o superior e nós somos o inferior. Então ele vai colocar em ordem todas essas coisas. Ele vai exercer a sua soberania sobre tudo. Inclusive, por exemplo, sobre o imperador daquela época. Eles são nada. Que hoje eles nem existem mais e Jesus, ele vive, ele reina para todo sempre. Então, a obra da salvação começou em nós na conversão, passando aqui pela santificação e culminará na ressurreição do corpo. E isso aqui é importante da gente lembrar também. Meus irmãos, Paulo ele nos chama a atenção para compreendermos a verdade de que nós teremos esses corpos aqui, corpos glorificados. Jesus ele vai exercer poder sobre os que partiram e também sobre os que ainda estiverem vivos. Embora a gente ainda viva nesse mundo com corpos imperfeitos, e a gente vacila, a gente comete pecados, às vezes a gente tem doenças que nos afetam, mas apesar disso nós devemos lembrar que quando Jesus voltar, quer estejamos vivos ou mortos, os nossos corpos, eles vão ser glorificados, vão ser livres de todas as enfermidades que a gente enfrentou nessa vida. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais nada dessas coisas. Então isso é importante para a gente refletir nessa manhã, que Jesus ele vai fazer isso em nós. Mas enquanto a gente tem doenças, a gente tem médicos que podem nos ajudar, tem medicamentos, então se tem essas coisas, a gente precisa utilizar, porque foi o Senhor que o Senhor nos deu, Ele nos abençoou nesse sentido. Mas não esquecer dessa verdade, que os nossos corpos serão transformados para a glória de Deus. Isso aqui é muito bom da gente lembrar. É algo que o Senhor nos promete e é algo que vai acontecer. Então não esqueça, você é um cidadão. A sua pátria está nos céus. Jesus vai voltar. Por isso a gente precisa aguardar. E o nosso corpo será transformado para a glória de Deus. Que a gente reflita sobre isso. E viva a cidadania, a volta de Jesus e a transformação desse corpo. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar como é que vai ser isso? Um corpo sem pecado. Se você acordar de manhã e olhar e falar, esse miserável está aqui do meu lado, estou com raiva dele, coisa assim, a gente não vai ter mais esse tipo de coisa. Vai ser livre disso, eu não consigo nem imaginar como é que vai ser.
Mas a gente precisa ansiar por isso e aguardar. Amém? Então vamos orar sobre essas questões aqui, que são muito importantes. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de servirmos ao Senhor, sermos chamados para a salvação, e entendemos que não somos daqui. Muitas das vezes a gente se prende às coisas desse mundo, e esquecemos que somos cidadãos do céu, e que precisamos viver nessa vida, na prática, ser luz nesse mundo, no meio de uma geração perversa e corrupta. Nós precisamos ser luz nesse meio. Ó Deus, se a gente não aguarda a volta de Jesus, gere isso no nosso coração, de ficar ansiando em todo momento essa volta dele. E que promessa maravilhosa de que seremos transformados. Louvado seja o teu nome por isso. Enquanto estamos aqui, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Ajude-nos a aprendermos mais sobre o Senhor e a vivermos aqui para a tua glória. Que o Senhor perdoe nossos pecados e ajude-nos a sempre recorrermos a ti quando falharmos. Enche o nosso coração, ó Deus, de alegria, de gratidão e de esperança. Em nome de Jesus, grato eu oro a ti, Senhor. Amém. Pastor. A parte mais importante, não é.